Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Glauber Loures de Assis, eu sou sociólogo da religião pela Universidade Federal de Minas Gerais. Primeiramente, pedimos desculpas e agradecemos a paciência de todos e todas que aqui se encontram, porque a conferência está com alguns problemas técnicos relacionados a esta mesa, então tivemos alguns minutos de atraso, mas nenhuma das apresentações será prejudicada por conta disso. Vamos dar continuidade, então, à segunda Conferência Mundial da Ayahuasca, agora na mesa que vai tocar nas temáticas de artes e humanidades e também de ciências sociais. Os apresentadores e apresentadoras terão 15 minutos para fazer suas explanações, e aqui nós vamos adotar uma dinâmica de todos apresentarem primeiro, então vamos fazer as 4 apresentações e depois a gente abre para o debate, dando espaço para perguntar a todos, para que a gente consiga manejar o tempo de uma maneira mais equânime. Então, primeiramente, eu quero chamar aqui à frente o Alexandre Anselmo dos Santos. Por favor, Alexandre. Obrigado, boa tarde a todos e todas. Bom, fazer um resumo aqui para me apresentar. Eu sou graduado em Artes Visuais pela Universidade de São Paulo e estudei na Universidade Livre de Música, lá de São Paulo também, a antiga ULM. E em 2007 eu vim para o Acre a trabalho, e num ponto de cultura, e aí eu fiz um trabalho para uma ONG, para elaborar um projeto para a Unesco, na área de musicalização. E então eu fui pesquisar na época, né, por curiosidade mesmo, sobre qual era a música local, porque eu não estava com vontade de recolonizar com a minha cultura, né? Assim, eu já vinha também, eu tenho uma formação com a Associação Cachoeira, lá em São Paulo, que tem todo um trabalho com a recuperação da cultura chamada afro-sudestina, né, lá. Enfim, aí eu conheci o Antônio Pedro, que era um mestre, né, uma situação de acaso, inclusive,
em que ele tinha todo esse saber da tradição das linguagens musicais daqui do Acre, que até hoje ainda são questionadas, né, até a própria existência. Existe um termo muito comum aqui de falar que não existe música acriana, até o que é essa identidade, toda essa discussão. Mas eu inseri o Antônio Pedro no projeto e fizemos um projeto na área de educação patrimonial musical. E a partir a gente trabalhou 2 anos com um projeto que a gente deu o nome de BAC Mirim, que BAC são os ritmos, né, o nome que se dá a ritmo desse pessoal, desde o primeiro e segundo ciclo da borracha, até nas colônias a gente ainda escuta essa terminologia, enfim. E a gente, nesse processo de execução do projeto, a gente inevitavelmente desenvolveu uma pesquisa, né, que a fonte da pesquisa é o mestre, o Antônio Pedro, passando para crianças e jovens na área da luteria, né, da pesquisa dos instrumentos, já praticamente muitos extintos, e na parte da linguagem musical. Através dele também a gente pôde reunir outros mestres e montando esse quebra-cabeças, e começamos também a registrar esse material em áudio, em vídeo, e passado esse tempo, a gente percebeu que teria que continuar, né? A gente não se instituiu como pessoa jurídica ainda, né? A gente acabou ficando como um grupo musical que se formou a partir desse projeto. Mas, pela própria questão de sustentabilidade, né? A gente acabou tocando o trabalho artístico, né, como um produto cultural para geração de renda para os mestres e registro, enfim, a parte da luteria também, uma série de coisas paralelas, né? E na minha trajetória pessoal também, nesse tempo, desde 2007, tive vários trabalhos, parcerias com alguns povos indígenas. O último que serviu foi uma grande bibliografia para mim, foi um trabalho com o acervo da CPI, Comissão Pro Índio, que a gente digitalizou 800 fitas cassetes, todo o acervo desde o começo da CPI, onde para mim, montou algumas peças desse quebra-cabeças do que seria chamado da música acriana, e da linguagem, dessas linguagens dessa música produzida aqui, né? Principalmente na parte indígena. Então, eu trouxe aqui, vou mostrar aqui um slide, algumas trajetórias, né, já ligadas à música. Então, os parâmetros de análise, né, que eu venho fazendo desde sempre, porque a gente vai estudar os ritmos, né, a gente tem que entender o que constrói o ritmo, né, a parte da musicologia. Então, esses são os parâmetros principais, que a gente vai fazer comparações, né, etc. Então, o andamento, que é a velocidade, né, que vai determinar um ritmo ou outro, na MPB, por exemplo, o samba canção, do samba enredo, né, são os mesmos desenhos, as mesmas células, o que muda é só a velocidade, o andamento. Tá? Eu vou procurar traduzir de uma forma mais simples também, para todo mundo entender. Aí, as células são os desenhos, né, de um ritmo, né? Por exemplo, né? Ou então pode ter outro desenho. Né? Então, esses desenhos, cada um desenho é uma célula, né? E o que é chamado de ritmo é um conjunto de várias células, né? Mas também a tradição, que envolve a dança, o contexto cultural, isso também a gente chama dos ritmos, né? Aí tem as trajetórias geográficas que devem ser consideradas aqui, por causa que o Acre é um estado fruto de migrações e fluxos, desde antes do homem branco chegar aqui, né, entre os indígenas também. E na análise mais concentrada, os padrões dos intervalos, melodia, né, harmonia, timbres,
interpretação e o temperamento de frequência, que são as notas que não estão na escala chamada ocidental, né? A escala dos instrumentos temperado, piano, tal, da história da música ocidental. Então, aqui a gente vai encontrar outras escalas na música indígena, e isso vai ter sua continuidade nas tradições seguintes, né? Cronologicamente, no seringal, etc. Então, aqui, eu fiz um desenho aqui, pensando em 3 fluxos, né? Então, no primeiro ciclo, né, você vai ter esse fluxo amarelo, né, que vai do Nordeste até o Acre, e, paralelamente, o azul, que é o Norte. E o vermelho seria a região de uma matriz da música indígena, né, que, por exemplo, a mesma música que a gente tem aqui dos Axanicas, os Axanicas lá do Peru, eles chamam de músicas, ritmos selváticos, né? Tem esse termo, vai até a Colômbia. Então, existe muita coisa. Essa matriz ela é a mesma, que a gente vai encontrar os mesmos elementos, né, em comum aqui, enfim. E essa linha azul da música do Norte são os ritmos que vieram para cá, né, como a marujada, que tem lá no Juruá, que ela veio de Manaus e ainda tem lá em Belém, né, muito forte. E o Nordeste, imagina um Nordeste de 100 anos atrás. Então, o primeiro ciclo, né, você consegue, com o tempo, perceber uma diferença forte entre a música do primeiro e do segundo ciclo. A música dos brabos, né, chamados, né, que é o tempo dos brabos chamado, e então você vai ter esses 3 elementos que eu mostrei no mapa de uma forma mais presente. Porque no segundo ciclo tem uma nova... recebe uma cultura nordestina já de um outro tempo, né, e num movimento muito forte, né, do soldado da borracha. Enfim, isso criou uma outra influência, né, de uma outra musicalidade, né, com outras nomenclaturas, outros ritmos. Então, no Nordeste, Norte, né, bom, então no Nordeste aqui tem alguns exemplos aqui de coisas que já existiam naquele tempo, né, que Nordeste era esse, e até hoje em dia ainda tem, né, marujada, boi de matraca, boi de zabumba, tambor de mina, tambor de crioulo, Maranhão, né, boi de princesa, caboclinho, arrastapé, maracatu. Por exemplo, o samba de coco, que não existia baião na época, né, tem essa questão do baião ainda até hoje aqui, né, o toré também, enfim, uma diversidade grande e muito indígena também, que veio para cá naquela época, né? E a questão do samba, o samba de coco, né? Esse termo samba, cada lugar tem o seu samba, né? No Sudeste tem o samba do Rio, o samba de São Paulo. Teve um movimento de padronização comercial, tal, político, né? Também a gente pode falar em relação à região, enfim, que deixou essa história dos outros sambas meio apagados, né? Então não se reconhece, pessoal, como assim samba que não é do Rio, né? Eu sou de São Paulo, o túmulo do samba, né, que o pessoal falava, né? Então, e depois, tá. Então já está indo tempo, eu vou seguir aqui. Então, do norte o que tinha o lundu, carimbó, boi-bumbá, né, que é esse de Parintins. Aí na marujada tem o retumbão, valsas, carimbó, tá? Na Amazônia Ocidental, isso aqui eu já falei. Aí tem as terras altas, né, que você vai ver semelhança também do Huayno nessa matriz, né? Bom, isso aqui é importante, né? Aí eu relacionei aqui os 5 tempos, né, divididos, né, até pelo Zezinho Yubi, né, no filme dele, em relação à música, né? O tempo da maloca, a música tradicional, a correria, o amansamento, a catequese, a definição de civilização e trabalho. A música usada como aproximação, entretenimento. E a gente tem referências de 1912, os Runicuim do Alto Envira já tocando sanfonas. Então, os instrumentos sendo tocados por indígenas não é uma coisa de agora, já é de 100 anos atrás.
Aí, no tempo do cativeiro, os adjuntos, né, as festas, no tempo de direito, também o pessoal teve uma distribuição de violões nas aldeias, porque os caras recuperando a própria terra, mas já tentando recuperar a cultura e numa situação de isolamento, assim, até de identidade, enfim. Aconteceu essa distribuição de violões que o próprio Chay Macedo me contou como foi. E hoje em dia, a globalização, né, que a gente está acompanhando. Aqui, uma figura muito importante nesse intercâmbio das culturas, né, indígenas com na parte musical, com os cariús chamados, né, que esse da foto antiga é o seu Inácio, e o outro, o casal ali é o filho dele, que atualmente tem 106 anos, que promoviam festivais na década de 50 em Feijó, lá no Alto Envira, na época, para acabar com discriminação. E agora alguns músicos que aprenderam dentro dessa escola, que foi esse festival, né, que ele parou de acontecer e depois voltou. Aí aqui tem o Antônio Pedro, tá? Eu vou correr aqui que, por causa do tempo. O seu Bima, ele vai o Antônio Pedro, ele fez a viagem dele agora nesse mês, né? Faleceu. Ele iria se apresentar aqui, teria uma palestra, enfim. Então, o seu Bima, que era um companheiro dele, vai fechar o evento aqui, o encerramento, vai ter uma apresentação já convidando a todos para poder... ele seria a referência da música já de seringueiro mais antiga que a gente pode apresentar aqui no Acre, a música do primeiro ciclo, tá? Aqui é o Antônio Pedro, fabricando um instrumento de borracha. A gente vai mostrar esses instrumentos na apresentação, a gente vai tocar eles. Aí o seu Norato, que é um percussionista também, que ajudou a recuperar os tambores de borracha. Aí, esses ritmos, a gente vai encontrar também nas três religiões, né? Principalmente não os ritmos em si, no caso da UDV, que tem as chamadas, né? Mas a gente encontra semelhança na questão melódica, né? Mas os ritmos da marcha, né, e do samba, a gente vai encontrar... Bom, eu fiz essa comparação aqui para a gente... Essas semelhanças a gente pode escrever elas na partitura, elas são reconhecidas pelos desenhos das células e pelo cruzamento geográfico, enfim. Então, por exemplo, o huayno, a cúmbia e o baque de samba, que é um ritmo daqui, tá? Eles têm os mesmos desenhos, a gente pode cerca de 70%, 80% da estrutura desses ritmos são iguais, né? Aí as variações deles que vai ter outras coisas. E também o baque de samba vai ter com o lundu e o retumbão nessa linha do norte, né? Você vai encontrar os mesmos elementos, às vezes iguais, mas em andamentos diferentes, né? A marcha, você vai, igual que eu botei aqui no começo, né? Assim, o pessoal, aquele lá é a pandídia, né? Um ritmo axanica, né? De Caixuma, né? Então tem os mesmos elementos dentro da marcha, mas sempre agregado de outros, tá? E o choro com o lundu paraense, né? Agora o samba jogado, que é chamado aqui, é a mesma coisa que o carimbó, só que isso já é do segundo ciclo, tá? Eu coloquei aqui só como mais um exemplo de samba, que já é um outro ritmo. Aí eu ia passar uns áudios, mas a gente já vai encerrando aqui por conta do tempo, e eu já sabia que ia ser difícil resumir esse assunto aqui, né? Porque ele é muito extenso. E aqui tem algumas transcrições aqui, no caso aqui do samba, né? Das vozes principais, tá? Então, assim, eu só queria terminar aqui o sonorato com tambor de borracha, o espantacão, que é feito de borracha, as harmônicas, né, sanfonas de botões, desde, como eu falei, em 1912 já tinha Kaxinawa tocando, e os tamborim se refere a todo tipo de tambor, né, seja de borracha, de pele, como aquele gachanica também, está eles chamando de tamborim. Então é isso, então muito obrigado, tá?
Eu vou passar a palavra aqui para Kátia, e eu quero encerrar agradecendo ao senhor Antônio Pedro por toda a oportunidade de ter convivido com ele esses anos, e sim, mais importante, todas essas referências, né, tanto nas gravações que a gente fez, nos CDs que a gente gravou, foi assim, a gente procurou manter o máximo da linguagem dele, sem acrescentar nada, tá? É isso aí. Obrigado. Fica aí, tá? Pensa um pouquinho. Muito obrigado, Alexandre, pela tocante apresentação. Música Ayahuasqueira no Acre. E agora eu passo a palavra para Kátia Rabelo, que vai nos apresentar Por que hino não é música? É espiritual. Pode abrir o seu aqui, está no seu, né? Você pode só... Esse aqui tem que ficar aqui. Não, é só porque eu quero apoiar aqui. Só para ele mesmo. Pode fechar um pouquinho? Quero aqui, como é que faz? Só... Como é que... Tá um pouco alto, não? Tá bom? Boa tarde. Meu nome é Kátia e esse trabalho, eu trouxe aqui hoje alguns aspectos da pesquisa que foi desenvolvida no mestrado em Minas Gerais, na Universidade Federal de Minas Gerais, na Escola de Música, nos anos de 2011 e 2012. E essa pesquisa, os objetivos dela foram apreender, né, dos antigos membros da doutrina do Daime que conviveram com o mestre Irineu e que ainda encontrei aqui bastante idosos já, mas ainda tem muitos vivos, né, que conviveram com o mestre nessas décadas de 40, que foram poucos, 50 e a maioria na década de 60, apreender o que eles defendem como relevante, né, o significativo, enfim, as qualidades que eles consideram importantes para a música do Daime cumprir a sua finalidade, né, tanto musical quanto ritual e religiosa. Também priorizamos ainda entrevistar pessoas que tivessem tido funções importantes nos rituais, que tivessem sido receptores de hinos, que tivessem sido puxantes, ou mesmo que toquem, né? E ainda que priorizamos entrevistar pessoas que pertencem a centros que a delimitação se centra na realização daqueles inários fundantes do Daime, do mestre Irineu e dos seus primeiros seguidores, Germano Guilherme, Antônio Gomes, João Pereira e Maria Damião. Ou seja, que aquela ritualística desenvolvida por mestre Irineu, que ela não saiu do foco central daquele centro. Nós não fizemos uma análise quantitativa, mas sim qualitativa desse discurso, observando a recorrência, a reiteração, né? Ou seja, aqui eu não busquei descobrir nada novo, mas enfatizar, sublinhar nesse discurso nativo o que para ele já é um saber naturalizado.
Aqui tem uma lista dos entrevistados. E, apesar que o mestrado foi feito em 2011 e 2012, vocês podem observar que eu coloquei 2003 a 2012. Por quê? Uma coisa que eu esqueci de dizer, eu sou membro da religião. E, quando eu vim ao Acre, eu vim para frequentar rituais, para aprender a cantar corretamente os hinos. Eu não vim para fazer mestrado. Só 2009, 2010 é que eu voltei à academia, porque eu senti falta de uma orientação. E, então, as entrevistas que eu tinha feito espontaneamente, nesse tempo aí, entre 2003 e 2010, eu aproveitei parte delas, né, no material posteriormente, quando eu cheguei no mestrado. E, como membro do Alto Santo, no Alto Santo eu optei não por gravar entrevistas formais, e sim pela convivência e apreensão espontânea ali naquela convivência de irmandade. E quero aproveitar aqui para agradecer a todos esses, né, que me concederam entrevistas com muito carinho, com muito amor à doutrina, todos me receberam muito bem. E também agradecer especialmente a madrinha peregrina, aqui agora. Agora, entrando um pouquinho mais, né, no assunto, essa é uma fala nativa que eu escolhi para título, porque hino não é música, é espiritual. Mais para frente eu narro em que contexto ela foi dita. E aqui a gente já... essa frase já coloca de cara um dos principais problemas da etnomusicologia ou da antropologia musical, que ela inverte bastante o papel que se coloca a música normalmente nas análises. Normalmente, a música, nas análises antropológicas, ela é analisada mais perifericamente, como resultado, ou como resultado de uma produção social, mas nunca como uma estruturadora, uma produtora de sociedades. E esse autor, o Anthony Seeger, ele vai propor essa antropologia musical, ele trabalha com um povo indígena, Kizedje, e seria a sociedade sob uma perspectiva da música. E a gente percebe que o daime é um objeto privilegiado para essa abordagem. Né? Mas vamos seguindo aqui. Outro etnomusicólogo, o Tiago Oliveira Pinto, ele fala que também um dos primeiros problemas que a gente encontra ao buscar teorias musicais nativas é o lugar da música, né? E a gente procurar termos equivalentes ao termos como música, porque esse termo música, que existe nos idiomas ocidentais, do ponto de vista de idiomas não ocidentais como Banto e Yorubá, ele é uma abstração inútil, ele não vai dizer nada. Então, esse lugar que a gente tem estabelecido como música, normalmente ele é quebrado quando a gente se depara com, né, comunidades de tradição oral. Aí, eu demorei um tempo para perceber que os cânticos são sempre referidos como hinos no daime, e que a palavra música fica reservada para ser usada para se referir aos sons de instrumento, para acompanhar os inários, para solar. Geralmente fala, isso é com o pessoal da música, né? Tem, então, o pessoal da música, sempre música associada a instrumento. Mas o hino, ele geralmente não se refere como música. E aí, então, voltando à frase aqui, em que contexto que eu ouvi essa frase? Foi quando as pessoas me perguntavam, mas o que você pesquisa? Eu dizia, eu pesquiso a música do daime. Aí, esse dia, a menina me perguntou, música? Eu falei, os hinos. Ela falou, hino? Mas hino não é, porque hino não é música. Aí ela girou o dedo assim, hino não é música, hino é espiritual. E aí eu vi que aquele girar de dedo dela colocava que tudo que a gente concebia como música, todo o entorno mundano, profano, que nada disso estava ali, né? Portanto, música não era, no caso, não é entretenimento, não é fruição estética, e talvez no daime nem música religiosa, quando a gente fala assim, eu estudo os hinos evangélicos, né, que é
esse padrão música religiosa. Por quê? No Daime, a gente sabe que a música é fundante, né? Ela é, desde a origem do Daime, ela instituiu, foi através do hino que a doutrina se compreendeu e se deu a entender ao mundo também. Então, vou voltar a essa foto de novo, que ela já apareceu ontem, apareceu hoje, mas essa foto, ela revela, como eu disse, na origem, mais ou menos, a gente sabe que o Padre Irineu recebeu o Lua Branca, né, em tempos que a gente nem sabe dizer quando, e que, a partir dali, todo o cruzeiro foi recebido e outros inários dos seus primeiros seguidores. Aí, essa foto, segundo uma das participantes, uma das que está ali, ela acha que é mais ou menos 1970. Quer dizer, de 1935 até 1970, 1935 nós temos a notícia dos primeiros inários, né? E foram 35 anos. Durante esse período, principalmente na década de 40, uma grande quantidade de hinos passaram a ser recebidos. E isso foi constituindo um corpus de inário da doutrina. E esse corpus, ele não surgia assim, hino por hino, mais solto. Ele era um corpus que criou uma coerência, através de uma coisa muito importante, que era o sistema de validação. A pessoa recebia o hino, e aí ela teria que passar o hino, passar o visto, com o chefe ou com alguém responsável. E ali, isso iria ser conferido, se seria um hino verdadeiro. Se fosse um hino verdadeiro, ele passava a integrar essa doutrina, e aí essa doutrina, então, era um sistema todo de pertença em vários sentidos. O hino pertencia, então, à doutrina do mestre Irineu, pertencia àquele grupo e pertencia àquele conjunto também simbólico, mitológico, né, que todos eram conferidos. Bem, então, junto com esse sistema de validação, ele não é uma categoria musical, mas ele vai se tornar sonoro e musical, porque se o hino é confirmado como verdadeiro, ele passa a ser cantado, ele passa a ter a performance coletiva no salão, ele passa a ser cantado, bailado, batido maracá e acompanhado. Então, eu separei essas categorias e quero explicar primeiro que essa palavra categoria, ela é inadequada, ela é muito forte. Que a gente não pode dizer que o nativo tem uma categoria tão definida ao modo nosso racional ocidental, né? E também, mas se eu dizer noções musicais, para todos esses antigos que eu conversei, eles têm muita certeza de tudo que eles aprenderam com o mestre. Aí achei noções vago demais. Então, coloquei categorias, entre aspas. São dois tipos que eu identifiquei e dali desdobro. Essas categorias que são ligadas às noções doutrinárias, que seria o receber e validar hino como verdadeiros, e esse pertencimento que eu acabei de citar. E aquelas das práticas rituais, das performances coletivas de canto e bailado. Aí vem outra categoria, que é musical, quer dizer, não é musical, porque não é sonora, mas implica diretamente na eficácia do hino. Todos esses antigos chamam a atenção para essa questão, prestar atenção. Então, eu digo que é uma categoria-chave, mas não propriamente sonora, porque ela remete ao espiritual, né? E aí tem uma fala nativa, não é só cantar, abre a boca e vai embora, tem que prestar atenção, para ver o que está dizendo, o que ele está nos dando e o que ele vai fazer com nós. Depois vem as categorias da recepção de hinos. Aqui está bem resumido, né, porque o tempo é pequeno. Essa noção de hino verdadeiro, que não é hino inventado, né? O hino é recebido do astral e não tem nada de inventado. E também essa noção, essa fala segunda, que remete à mesma pertença. A doutrina é de Irineu. Se a doutrina é de Irineu, ele é o dono da bebida,
das mirações, dos hinos. Portanto, ele é o dono de tudo. É ele quem dá. Assim, ele recebe da Virgem da Conceição, mas ele também dá. E nessa fala nós temos essa explicação. Um receptor, isso, mas ao mesmo tempo o tutor. Como assim? Ele dava todo o hino, por exemplo, se eu fosse receber um hino verdadeiro, ele já tinha passado por ele lá, que é ele quem me destinava aquele hino. Aí também temos, então, em seguida, a validação, né? Que já disse essas expressões, e aí nós temos uma fala interessante. Aí eu entrei no gabinete, cantei, ele disse, repita, cantei de novo, ele disse, repita, cantei. Aí ele disse, teu hino está bom, bom, bom. Aí ela comenta, porque ele é quem dava os hinos para a gente, assim como a miração ele dá, ele passava tudinho. Ou seja, se eu recebo do mestre um hino verdadeiro, é ele quem confere. Né? E aí fui tentando vir para a parte mais, vamos dizer, musical, melódica, e eu percebi 2 discursos acerca, assim, se um hino tem mais força por ele ser totalmente inédito em texto e melodia, ou se ele... porque tem muitos hinos que têm a mesma melodia de outro hino. Né? E aí e também tem trechos de palavras, de letras, que um tem do outro. E aí a gente vê 2 discursos em sentidos opostos. Né? Você vê que o que é arranjado não dá força para a gente, não fortalece, a gente fica ali. Quando é um hino mesmo, que vem do astral, explode. Aí tem que ter um pouquinho do outro, porque somos irmãos. E vem algumas categorias da prática ritual, que só tem 1 minuto, acho que vão ter que ler rápido. O importante, mais interessante, é o vermelho, que são as falas nativas, né? Que essa questão do hino ter o ritmo equilibrado, do inário ter, não disparado. Né? O compasso é o ritmo do hino, nem alterado, nem lerdo. É dar o ritmo certo, nem avexado, nem moderado demais. E, só para vocês verem, acho que aqui acaba. Na execução, quando for cantar um espaço mínimo entre um hino e outro, as batidas de maracá, aí não dá tempo, realmente não daria tempo de eu adentrar. E essa última, solo completo, quando o músico toca, correspondência às sílabas. Todas essas qualidades que eu listei, elas foram realmente tiradas de falas desses antigos. E é isso. Hoje, tá. Obrigada. Computador? Como é que eu saio aqui? Muito obrigado, Kátia, pelo seu trabalho e sua apresentação. Eu quero chamar aqui agora a Patrícia Lima, com a apresentação Lógica Social como determinante para a lógica da escuta.
Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar participando desse congresso, a todos da plateia, aqui da mesa, e à comunidade da União do Vegetal, que proporcionou essa pesquisa. Bom, essa comunicação tem como propósito apresentar parte do meu trabalho de doutorado, que teve o seu fim agora em maio desse ano, e ele teve como objetivo entender como o processo de escuta estimulado pelo ritual influencia no processo de aprendizado da doutrina, tanto dentro como fora do mesmo ritual. Essa pesquisa foi um estudo de perfil etnográfico e fenomenológico na área da etnomusicologia, realizada na Universidade de Aveiro, Portugal. Tratou-se de um estudo de caso que teve como foco o grupo Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, instalado oficialmente em Portugal desde 2007, para o qual desenvolvi a pesquisa de campo multissituada. Assim, como complemento, o território abrangido pela etnografia compreendeu o Brasil e Espanha. Além da pesquisa participativa nas sessões, realizei um estudo preliminar a nível exploratório como de precisão. Assim, foram contactados colaboradores, os quais, hierarquicamente, designa-se na doutrina, pela instituição, como membros do quadro de sócios, membros do corpo instrutivo, membros do corpo do conselho e membros do quadro de mestres. Estes graus distinguem e desenvolvimento a ascensão espiritual dentro da comunidade. A figura do mestre representa o grau hierárquico mais alto ao qual se pode chegar dentro da instituição. A categoria de mestre ainda acrescenta-se outras distinções, como a de mestre de origem e a de mestre representante. E ainda a designação de mestre dirigente, para quem dirige a sessão. Essa função tem um lugar fugaz, que pode acontecer apenas durante uma sessão, quando o determinado associado é escolhido pelo mestre representante para dirigir a sessão. Essa metodologia força o discípulo a aprender a doutrina, pois para ocupar este lugar é necessário conhecer a sequencialidade das ações de cada sessão e os seus conteúdos. Nesse sentido, muitos dos entrevistados já haviam sido mestre-dirigente pelo menos uma vez. Além desses níveis hierárquicos, também entrevistei os não associados, como os adventícios, os jovens, crianças, ex-sócios, colaboradores de várias idade e gênero. Mas por que razão escolher essa específica sociedade religiosa como epicentro deste trabalho? A partir de um interesse acadêmico, percebi que, apesar da UDV fazer uso da ayahuasca, esta muitas vezes associada a um contexto musical, a ela não é atribuído ser uma doutrina musical. Ou seja, consoante os relatos coligidos, foi sugerido a irrelevância da música em detrimento das palavras no contexto da UDV. Afirmativa que deriva da frequência com que a música ocorre dentro do local, da comunidade, sendo através de duas formas de expressão: o canto a capela, denominado por chamada, e a utilização de fonogramas. Recorro à adoção do termo fonograma musical quando me refiro à música emitida por um suporte que não seja através de um instrumento musical tocado ao vivo. E fonograma não musical este contendo gravações sem qualquer tipo de intenção musical, como reproduções de narrativas compostas por artistas comerciais, como histórias referentes à cosmologia da doutrina, e estes gravados tanto pelo mestre Gabriel como por associados. No entanto, ao observar de forma mais reflexiva a importância dos símbolos contidos na foto do mestre Gabriel, expostas em local de destaque em todo o salão onde ocorrem os rituais, sobressai um disco colocado sobre uma vitrola. Então, se a palavra é elemento de maior valia dentro da instituição, haveria de trazer, por que mestre Gabriel haveria de trazê-la, né, através de um fonograma musical? Bom, outra percepção foi entender que a música utilizada no repertório da UDV é, em sua maioria,
produzido por músicos não ligados ao UDV. Ou seja, utilizam-se de composições disponíveis comercialmente. Então, ouvir Pink Floyd, Lulu Santos, cantores portugueses, forró, neste ritual, para mim, soava como uma contravenção sonora em um ambiente inapropriado. Nesse sentido, algumas questões sobrevieram. Existe um repertório próprio que é selecionado pelos membros da UDV? Este repertório é comum a todos os grupos que representam a UDV? É relevante a preocupação estética? Qual a importância da música nesse contexto? Durante o ritual, o que diferencia a música instrumental e a palavra cantada? Existe alguma hierarquização para o repertório selecionado? Assim, busquei compreender o ritual a partir do ponto de vista do receptor passivo, aquele que recebe a música e não é responsável por colocar o fonograma durante a sessão, como também entender a performance através do receptor ativo, aquele que é responsável por pôr o fonograma, o mestre responsável. Logo, ao buscar entender o contexto local, proporcionou um conhecimento global. Assim, o problema central da pesquisa fixou-se nas seguintes questões. De que modo a performance da escuta contribui para a transmissão e apreensão das bases doutrinárias na religião no quadro da sociedade neondo-vegetal? De que modo os saberes proporcionados por esta vertente doutrinária ensinam a escutar? A articulação dessas duas questões define o objetivo desta tese, que finalizou. O de contribuir para uma perspectiva no conceito de performance a partir da escuta e o modo como ela funciona como dispositivo pedagógico para a construção de sociedades coesas. Grande parte do processo de participação nas práticas ritualísticas do UDV passam, sobretudo, pelo modo como o discípulo se abre para escutar, interiorizar e experienciar a doutrina. Pois é através do modo como escuta a sua forma de participação e reage a essa escuta, a sua forma de interpretação, que pode ou não ascender a uma categoria hierárquica superior dentro da instituição. Contudo, esse processo de participação e de interpretação desenvolve-se a partir de práticas de aprendizagem pedagogicamente monitorado pelos mestres a partir da utilização do que eu identifiquei ser 4 ferramentas de trabalho: a oratória, o silêncio, a chamada e o fonograma. Estas utilizadas pelos mestres dirigentes durante as 4 horas e 15 minutos de sessão. Nesse sentido, esse ritual caracteriza-se pela escuta de moralidade emitida sempre individualmente. Esta dividida entre leitura de alguns documentos, vocalização da chamada, reprodução de um fonograma escolhido somente pelo mestre responsável e explicações. Ações controladas pelo relógio e pelo estreito controle do mestre dirigente. A partir dessas ferramentas, é dada oportunidades aos ouvintes de se expressarem através de perguntas. Assim, durante o ritual, o método pergunta e resposta ocorre de forma ordenada, com a finalidade de aprofundarem no assunto que é levantado. Alguns colaboradores chegam a avaliar se uma sessão foi boa ou não, dadas as perguntas feitas pelos participantes. Estes, como arguentes, questionam a doutrina a fim de entendê-la. Assim, quando a resposta vem a partir de um fonograma, é estabelecida uma relação emissor-receptor não presencial. Logo, o diálogo ocorrente não é mais realizado no mesmo plano de tempo, pois o receptor se encontra no presente e o emissor no passado. A interação é distintamente articulada, visto que a comunicação realiza-se no sentido de via única, emissor-receptor. A partir da mensagem recebida pelo receptor, volta-se não ao emissor, mas para o intermediário, que neste caso é o mestre dirigente, que interpreta a mensagem emitida pelo fonograma que selecionou, num processo triangular de interação entre 3 componentes, emissor, receptor e intermediário. O triângulo representa o fluxo da mensagem, da informação. É importante ressaltar que, para grande parte dos discípulos, é dentro do salão do vegetal que geralmente se atribui à música um grau superior. Fato que ortoga não somente a ingestão da ayahuasca, mas o processo ritualístico adotado pela UDV. A chave que proporciona abrir a porta da percepção quanto à instrução contida na música. Nas 2 formas de performance musical ocorrentes numa sessão e em tempo real, é a música gravada
parece não se adequar à categoria de performance proposta por Thomas Turino, que são subdivididas em 2 grupos, o de apresentação ao vivo, que são participativa e apresentativa, e o voltado para a tecnologia das gravações, que são a de alta fidelidade e áudio estúdio. Apesar de, num primeiro momento, ser facilmente enquadrada nessas categorias, quando performadas no ritual, o objetivo é exercer ação em todos os presentes, não somente a nível de comunicação sensitivo, mas no plano sensitivo, ativo, domesticado e em estado não ordinário de consciência. Uma vez que para a sociedade, tanto a chamada como o fonograma invocam para o salão do vegetal um determinado tipo de força, que para os discípulos tem alcance coparticipativo partilhado, mesmo que a mobilidade corporal seja reduzida, a performance da escuta é a que permite essa variação participativa interna dos movimentos. Nesse sentido, a performance aqui abordada assemelha-se ao que Paul Zumthor defende, na área dos estudos literários, ser uma participação ativa no processo de recepção de uma mensagem, onde, segundo Merleau-Ponty, o ser que fala é tão ativo como o ser que escuta. Logo, de acordo com CQF, o ato de escutar torna um participante receptor, que, induzido por essa sonoridade, produz estímulos corporais, afetivos e intelectuais que, por sua vez, capacitam a complementar a obra internamente. Bom, assim, estou acelerando porque o tempo realmente não dá para expor a tese em 15 minutos, né? Então, assim, a performance da escuta aqui é, ou seja, é a ação realizada em tempo real, presente, com a finalidade de apreensão da doutrina, que tem a intenção de direcionar e domesticar a escuta do participante além do ritual. Bom, conjuntamente à pesquisa empírica, ocorreram interações com cybergrupos, música do alto e musicante. E, a partir de um repertório fechado de fonogramas que esses grupos procuraram compartilhar, analisar e entender a fim de serem selecionados para a reprodução do contexto ritual, foi necessário analisar a sequência dos eventos sonoros a fim de entender como é elaborado o sistema que media, desde a gestão do vegetal, a transmissão e recepção dos ensinamentos, identificar se os elementos sonoros são suficientes para classificar a UDV como uma comunidade acústica, verificar qual a trajetória e o fonograma musical desde a sua seleção até o momento em que é escutado durante a sessão, e entender como se delimita a performance do dono da radiola. Para esse discernimento, foi preciso elencar conceitos como de paisagem sonora e interna e externa dentro do salão e do indivíduo, né? E aí, eu vou acelerar mais um pouquinho, então eu trouxe também Murrow Schafer, questão da paisagem sonora, com epistemologia Steven Feld, e o de Barry Trucks, que identifica, em seu livro Comunicação Acústica, identifica a relação dialógica entre esses componentes, som, ouvinte e ambiente. Então, a comunidade acústica aqui é definida como qualquer paisagem sonora na qual a informação acústica tem um papel preponderante na vida dos seus habitantes. Deste modo, a partir desse modelo de análise, considerei outros 3 universos: o fonograma, o mestre e a sessão. O mestre, por ser o responsável, né, durante o ritual, e por quase todos que são associados terem essa oportunidade de serem mestres dirigentes. Sessão, o local, que é o local onde a máxima doutrinária é transmitida, e o fonograma musical, né, que é onde a apreensão dos saberes doutrinários são transmitidos pelo mestre. Então, conjuntamente à paisagem sonora, foram articulados outros conceitos, como de palavra cantada e sequencialidade do Antônio Seeger. Então, a partir da combinação dessas 3 dimensões conceituais, foi possível entender o componente comunicacional como mecanismo pedagógico adotado pela União do Vegetal. Assim, o conceito performance da escuta se desenvolveu a partir de 3 fatores ocorrentes durante as sessões: a paisagem sonora audível, a performance reduzida, imposta aos participantes, e a gestão do vegetal. Uma vez evidenciando que, através da articulação desses elementos, o participante deste ritual experimenta sensações de grande intensidade corporal. A tese caminhou no sentido de demonstrar como uma partitura social delimita e direciona a escuta individual, ou seja, como reciprocamente uma lógica social revela uma lógica da escuta. Grata por todos aqui.
Grato, Patrícia. Agora eu convido para apresentar a sua comunicação Fernanda Mendonça, que nos traz Literaturas Daimistas Amazônicas, do orador do mestre Irineu. Passo aqui. Boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda e é com muita satisfação que hoje eu vou compartilhar com vocês um brevíssimo panorama da pesquisa de mestrado que eu desenvolvi no programa de pós-graduação em Letras, Linguagem e Identidade, aqui da Universidade Federal do Acre, na linha de pesquisa Cultura e Sociedade, sob a orientação do professor Gerson Rodrigues de Albuquerque. Eu considero que tecer uma pesquisa inserida na pluralidade de saberes, de fazeres, de seres, presentes na doutrina do Daime, constitui uma experiência desafiadora. E é justamente Luiz Mendes, com suas palavras, com sua presença, que me encoraja a iniciar. No estudo realizado, então, eu procurei me aproximar da sua pessoa, da sua vida, das memórias ancoradas no seu corpo e da voz poética que desse corpo emana. Uma voz que ressoa no interior e a partir da doutrina do Daime, de êxtase místicos, de contextos e oralidades amazônicas. Uma voz que ressoa no interior e a partir da epistemologia da ayahuasca, epistemologia que abrange e valida, cito, um conjunto de saberes e práticas que ocorrem numa zona que transcende os domínios do pensamento lógico e linear, bem como que transcende tradicionais dicotomias que marcam a razão moderna. A experiência da ayahuasca pode-se dizer é uma forma radical de possibilidade de um ensinamento que estilhaça a lógica cartesiana. Então, eu me proponho a revisitar aspectos da cultura daimista, conforme vivida, lembrada, narrada, cantada, dramatizada, por Luiz Mendes do Nascimento, esse ancião conhecido como o orador do mestre Irineu. Bom, os estudos culturais, conforme propostos por Raymond Williams e Stuart Hall, eles constituem o referencial teórico-metodológico de base que inspirou a pesquisa, e, a partir deles, a linguagem ela é lida como uma produção humana, subjetiva, que encerra tensões políticas, culturais, sociais. A abordagem desses teóricos ela foi absorvida assim, como um convite para desconstruir, para romper com a lógica que naturaliza narrativas hegemônicas e fazer soar vozes e gestos silenciados. Então, a partir desses maestros, num coral de muitas vozes, numa rede interligada de relações dinâmicas, eu inicio o estudo. E eu me deparo com denúncias e com subversões aos paradigmas dominantes, excludentes, exclusivistas da modernidade ocidental, com seus padrões euro- e etnocêntricos. E dentro desses referenciais, então, eu passo ao primeiro capítulo, onde eu faço, na abertura, algumas breves apresentações para contextualizar o estudo. E começo com aquela que é a inspiração mãe desse estudo, a ayahuasca, como acredito a maioria aqui já deve saber, é o nome Quichua, de uma bebida feita a partir do cipó Banisteriopsis caapi, das folhas Psychotria viridis, utilizada milenarmente por muitos povos, das muitas Amazônias, sob muitos nomes. Ela é considerada uma planta professora, habitada por um dono ou uma mãe, que transmite àqueles que são capazes de vê-la, de ouvi-la, seus cantos, visões e
ensinos. A ayahuasca ela alicerça práticas de xamanismos amazônicos que congregam os domínios da medicina, da educação, da política, da organização de diversos povos. Então, ela é um forte elemento da constituição de suas identidades e de sua cosmovisão. Continuando as apresentações, a doutrina do Daime é herdeira das diásporas, doutrina musical, cristã, que se constitui em torno de uma bebida milenar de origem indígena, fundada por um homem negro, por nome Raimundo Irineu Serra, nascido no Maranhão no final do século XIX. Homem que se deslocou para o Acre, a fim de trabalhar na extração do látex, e no interior da floresta amazônica, foi iniciado por caboclos peruanos nos mistérios da ayahuasca. E, adentrando a ciência dessa bebida, ele estabeleceu contato com o ser que a habita, sua professora, identificada por ele como a rainha da floresta. Se tornou um grande curador e professor. No seio da Amazônia criana, recebeu e formou a doutrina do Daime, o nome que deu à ayahuasca. Doutrina que hoje é cantada, bailada, vivida por milhares de pessoas em diversas localidades do mundo inteiro. Em um tema que, para mim, é bastante caro, há pessoas e experiências que eu considero importante trazer à tona. E é justamente aí que figura Luiz Mendes, seguindo ao lado da sua esposa e da sua grande família, uma longa trajetória de vida dedicada ao Daime, e habitando atualmente na comunidade Fortaleza, Capixaba, Acre. Esse ancião, de 76 anos, constitui um acervo vivo da doutrina do mestre Irineu. Bom, após essas muito breves apresentações, o primeiro capítulo ele faz soar o que eu chamei de tom menor da dissertação. E nele eu enfrento uma peleja de desnaturalização de discursos sobre o outro. Porque, assim como o conceito de Amazônia ele foi tecido sobre o olhar do colonizador, as práticas xamânicas dos povos indígenas foram lidas como um entrave à catequização, dominação de corpos e mentes. Plantas e usos foram perseguidos e demonizados. E, dentro desse legado de perseguição e preconceito, o discurso médico da ciência moderna ocidental ele taxa pejorativamente essas plantas como drogas ou alucinógenos. E, ao discurso médico, se une o jurídico. E plantas e pessoas, com suas culturas e identidades, são ativamente marginalizadas, são silenciadas. No que se refere ao Daime, e também à Barquinha, União do Vegetal, que, infelizmente, eu não tenho tempo para apresentar, as perseguições e preconceitos, elas persistem. Surge uma necessidade de institucionalização dos grupos e de diálogos com pesquisadores e o Estado. Diálogos que, sem as devidas problematizações, eles podem fazer surgir inventários fixos, fortalecer uma busca essencialista por uma identidade ou uma cultura dita pura, podem acirrar as cisões internas e folclorizar as práticas. E aí eu observo um perigo de esvaziamento da incrível, da quase indizível experiência das pessoas com o Daime do mestre Irineu. Então, no intuito de superar esse perigo de esvaziamento, eu modulo o tom da dissertação e aí sim eu me aproximo de Luiz Mendes. No que eu chamei de interlúdio, eu me deparo com o desafio de traduzir em minha própria língua. Como colocar nos moldes de uma língua escrita, gráfica, fixa, a voz, as memórias, os saberes dinâmicos, vivos de Luiz Mendes. Suas performances realizadas em espaços e tempos cotidianos e sagrados,
que só tem existência concreta naquele aqui, agora, na presença dos ouvintes, na presença e dom de um corpo que fala, olha, gesticula, sente, no som da voz, com seus timbres, texturas, modulações, enfim. Na tradução do oral para o escrito, eu procurei formas de trazer à tona os ecos da obra viva. E assim, o segundo capítulo ele pode ser considerado uma fotografia do que eu chamei de contos, cantos e preleções de Luís Mendes, gravados em entrevistas, conversas cotidianas e no contexto ritual. Dentro do diálogo proposto, aqui eu dou a palavra a Luís Mendes e o capítulo compõe o tom maior da dissertação, tom alegre e prazeroso, proporcionado pelos textos, performances e poética do orador do mestre Irineu. A partir da sua oratória, a análise cultural, que eu empreendi no terceiro capítulo, ela foi dividida em 3 temas: doença, cura e morte, a voz poética e a arte das palavras, diversidade, alegria e festa. É no interior, e a partir da doutrina do Daime, que seu Luís, a exemplo do mestre, aprende, executa e apresenta os seus dons, seus saberes, seus fazeres. Sua capacidade de realizar viagens estáticas em sonhos e mirações, por tempos, lugares, outros, de ver, ouvir, sentir, intuir, dialogar com entidades não ordinárias, seres que lhe curam inúmeras vezes de diferentes doenças. E seu Luís passa, então, a intermediar junto a estes seres, pelo bem-estar dos seus, e trabalhar a benefício dos doentes, dos moribundos e dos mortos. Aí, os seus saberes mediúnicos ou xamânicos, de rezador e benzedor, curador, de tradutor de línguas, linguagens e de mundos. Luís Mendes ele também aprende e desenvolve os seus saberes musicais e da voz ritual, da voz poética. Por quê? Ao entrar em contato com realidades e seres sobrenaturais, ele escuta, aprende e executa seus cantos, seus encantos, seus chamados, suas dramatizações. As suas experiências elas se desenlaçam em hinos que traduzem vivências cotidianas e sagradas em uma linguagem poética e musical. E elas se desdobram ainda em seus saberes de artista do verbo, contador de histórias. Porque, como narrador de Benjamin, Luís Mendes ele une os fios dourados do sagrado aos fios coloridos do cotidiano, os fios da experiência, da memória, e, em diálogo com seus interlocutores visíveis e invisíveis, ele tece as suas histórias de forma artesanal e não tem pressa para constituir sentido. E, justamente aí, desabrocham nele os seus saberes e funções de conselheiro e de professor, de ancião, de homem-memória. Saberes que se somam aos dons do bem-viver, da alegria, muita alegria, da simplicidade, do gosto pelo calor humano, pelos intercâmbios culturais. Saberes que nele reunidos e multiplicados desabrocham em festa, em muitas festas. Festas daimistas, festas feitas por e para as pessoas, onde se celebra a alegria, a diversidade e não se exclui ninguém. Justamente aí, em seus saberes de festeiro, poeta da diversidade, de centurião, seu Luís é capaz de conceber um pensamento novo, um novo horizonte, e dentro deles viajar mundo afora e congregar pessoas do mundo inteiro em torno de si. Pessoas que querem ouvir suas histórias, suas gargalhadas, que querem beber nas fontes dos saberes daimistas, no caso, conforme vividos e proclamados pelo padrinho Luís, um passarinho artista, rouxinol na diversidade de arte de seu cantar. Bom, o meu tempo já está se esgotando e eu vou adiantar um pouquinho. Então, eu vou já para a conclusão. Eu gostaria de dizer que a pesquisa ela configura um exercício aberto, inconcluso,
que os cantos, contos e preleções de Luiz Mendes, eles permitem muitas leituras, muitos diálogos. Seria impossível fixar a sua pessoa em uma cultura ou uma identidade estanque, porque nele identidade e cultura são vivas, são fluidas. E a sua literatura oral ela é aprendida aqui, então, como múltiplos textos que fazem parte de uma cultura viva, como o que o Stuart Hall chama de repertórios de resistência, ou do que Edward Glissant chama de poéticas da diversidade, de contatos e traduções de saberes de florestas e cidades, de Amazônias, Brasis, Europas, saberes forjados no interior e a partir da epistemologia da ayahuasca, da ciência do daime, de estéticas diaspóricas. Saberes que, embora sutilmente, e dentro de um processo de conformismo e resistência, subvertem padrões hegemônicos e podem contribuir para descolonizar as mentes. Saberes onde floresce a poética daimista, de Luiz Mendes do Nascimento, o orador do mestre Irineu. Aí, a doutrina do daime se manifesta e é manifestada como cultura compósita que é, capaz de fazer o novo entrar no mundo. Obrigada. Muito obrigado, Fernanda, pela sua apresentação. E a todos e todas que trouxeram as suas comunicações, todos foram muito pontuais nas suas apresentações, não tiveram responsabilidade da gente estar avançando um pouquinho o horário, porque por conta de problemas com a organização aqui da mesa, as apresentações se atrasaram em mais ou menos meia hora para começar. Então, em respeito às pessoas que apresentaram os trabalhos agora, nós vamos abrir uma rodada de perguntas, pedir para as pessoas serem bem breves nas suas perguntas, podem perguntar para quaisquer dos apresentadores e depois a gente abre um espaço também breve para que eles possam responder. Tá bom? O microfone está sendo passado aqui, então quem quiser perguntar, é só levantar a mão que o microfone vai até a pessoa. A pergunta para a Kátia. Se hino não é música, o que é música? Eu vou fazer um exemplo, né? Na apresentação da Patrícia, né? Na União do Vegetal, que ela apresentou, não tem música, é somente um adendo. Tudo é feito através de pergunta e resposta. A doutrina é transmitida através das perguntas e respostas. No Daime, através dos hinos. Então, se não é música, então porque faz cantados? Porque cantado envolve música. Então, qual é o seu conceito de música? E a questão também para Fernanda, né? Você falou sobre a epistemologia ayahuasqueira. Podia falar mais sobre isso? Oi. Foi, acho que, um equívoco meu, porque até eu utilizei várias vezes a palavra música, entre aspas. Na fala dela, da que eu usei como título, uma fala nativa, ela separa a música do daime, eu chamo de música mesmo, eu, Kátia, que tem melodia, tem ritmo, mas a conotação espiritual e de presenças que ela dá ao hino separa dos nossos conceitos naturalizados de música. Eu só quis mostrar que os territórios aí, que vamos dizer, a etnomusicologia, ela lida com essa ampliação de conceito, né? Então, o daime é uma religião musical e, para mim, música é o mesmo que é para você. Os hinos, para mim, são música. Por isso que eu vim estudar e respondi. Eu pesquiso a música. Só que, quando eu me deparei com o discurso dela, foi que ela estranhou eu dizer que pesquiso música pesquisando o hino. Né? Então, é um conceito mesmo nativo, que o hino ele tem uma aura espiritual que o separa de quaisquer conceito que nós tenhamos aqui naturalizados sobre música. Não sei se eu respondi. Aí, muitas vezes, eu uso música, entre aspas, como categoria.
Bom, esse conceito, né, epistemologia da ayahuasca, eu o li na tese de pós-doutorado da professora Maria Bethânia Barbosa de Albuquerque, e eu gostei muito porque, para mim, ele resumiu as ideias do que eu vim estudando dentro dessa ciência dessa bebida, né, que aqui a gente chama ciência do Daime, dentro do contexto da doutrina do Daime. Então, como ciência, ela tem a sua própria lógica. Então, que seria, a gente entra no campo de uma lógica xamânica, e não de uma lógica cartesiana, de uma lógica ocidental. Então, quando eu me deparei com o seu Luiz Mendes, né, com as narrativas dele, eu pude, como que eu posso dizer, estar próxima, lidar com várias pesquisas que eu tinha lido de pesquisadores que trabalharam com xamãs indígenas, né, da questão de que a gente penetra em uma outra lógica mesmo. Então, eu tenho, no segundo capítulo, como eu disse, eu trago as narrativas, as artes verbais do seu Luiz Mendes. Então, ali teria vários exemplos. Eu vou procurar trazer aqui de forma breve essa questão da lógica. Por exemplo, a questão da medicina, né? Para o seu Luiz Mendes e a sua família espiritual, dentro desse contexto, o Daime é a principal medicina. Ele é medicina e, ao mesmo tempo, ele é o curador. Então, há vários casos, por exemplo, seu Luiz Mendes sofreu um problema na coluna, um problema sério, quando trabalhava nos roçados de macaxeira. Foi aos médicos, porque não se trata de uma lógica de oposição, mas uma lógica de acoplamento. Não se exclui o outro, né? No caso, a medicina convencional. Então, ele foi aos médicos e era uma hérnia de disco. E aquilo foi ficando grave, ele ainda era jovem na época, foi ficando muito grave. E não sei se ele não tinha condições, enfim, o tratamento convencional não foi feito na medicina. E então, impulsionado pela sua esposa, ele tomou um copo de Daime. E, naquele copo de Daime, ele teve uma miração dentro de todo um trabalho, vou, enfim, resumir, onde, de repente, aparelhos subiam e desciam, uma espécie de disco voadores na sua miração, na sua visão, dentro da força da ayahuasca, do Santo Daime, e, dentro daqueles aparelhos, desceu uma senhora, e aquela senhora passou por ele, mas não falou com ele, e lançou a ele um brevíssimo olhar, nas suas palavras, um brevíssimo olhar. E, dentro daquele olhar, ele foi se procurando, e, quando foi vendo, já se encontrava bom, porque ele já estava há dias acamado, sem conseguir levantar, e, naquele momento, ele conseguiu a sua cura. Então, isso é uma lógica que, me desculpe se tiver algum médico aqui presente, mas que, assim, ela não cabe dentro de uma medicina convencional. Ela entra numa epistemologia da ayahuasca, em outro campo de trabalho, de entendimento, de realidade. Aí. Bom, quando eu vejo assim hinos e música, a música ela abrange uma coisa bem geral, tipo samba é uma música de Roberto Carlos é música, e Chitãozinho Chororó é música, e hinos é uma coisa específica religiosa, é de uma igreja, os hinos da Igreja Católica, os hinos da Barquinha, entendeu? Assim, ela se trata de ela tem um sentido, um cunho, assim, um objetivo, que é religioso. E nem sempre eles são para ser cantados em qualquer lugar, nem em qualquer momento. É isso que eu entendo assim, como hino e música. Alguma outra pergunta? Oi, é para a Kátia. Kátia, uma curiosidade. Você colocou aquele trecho em que fala sobre a validação do hino, em que acho que a pessoa apresenta o hino para o mestre responde é bom, né? E aí eu queria perguntar para você como se dá essa validação depois do falecimento dos mestres, porque eu apesar de participar dos rituais, eu nunca entendi. Eu tenho uma questão também para
Patrícia. Patrícia, eu gostaria, se for possível, porque quando a gente estuda a vertente expansionista do Daime, né, a ICFLU, no exterior, você vê que tem um movimento de pessoas traduzindo hinos também. Então, pessoas que recebem hinos em francês, espanhol e outras línguas. A partir disso, eu queria te perguntar como que fica a relação dos membros da União do Vegetal em relação ao português, né, no mundo inteiro, em relação às chamadas e em relação à língua, né, do português mesmo. E, por fim, depois da resposta a essas perguntas, nós vamos convidar o Alexandre para a gente encerrar, né, com chave de ouro, né, em grandíssimo estilo, para compartilhar um dos áudios que ele trouxe aqui para nós, e aí encerramos a mesa, tá bom? Bem, o que eu percebi é que todos esses que recebiam hinos no tempo dele vivo passavam diretamente com ele. Mas ele também, que a gente sabe, instituiu Dona Persília para receber também e passar. E o Sonica comentou comigo assim, quando ele mandava um hino para Persília, podia saber que o hino estava de pé quebrado. Porque eu acho assim, quando ele achava que alguma coisa não estava de acordo, principalmente era ela que ia conferir, muitas vezes, e aí eu acho que merece um estudo melhor dessa validação, porque essa validação pode ser tanto no pertencimento espiritual, da miração dos seres, quanto também tem pessoas que aludem a um ajeitamento das sílabas, o encaixe do ritmo e alguns elementos. E a Dona Persília, depois de um tempo, ela disse que parou porque as pessoas chegavam querendo validar hinos que falavam de Iemanjá, que ela não conhecia, de uma palmeira do Maranhão, que isso não era espiritual, que isso era da matéria. Então, ela deixou de validar alguns que quiseram passar isso já no final dela em vivo. E depois, no Alto Santo, depois dele falecido, as pessoas passavam com a madrinha. Tem um grande número de hinos passados com a madrinha que são cantados, que foram entregues, né? E o que eu sei é isso. Assim, então, deixava as pessoas, né? Teve continuidade. Mas que todo hino, para entrar no repertório de uma casa, como o Alto Santo, ele sempre foi validado. Inclusive, tem hinários maravilhosos que não chegaram a ser entregues, por isso não são cantados. Lá. Obrigada pela pergunta. Bom, é uma pergunta interessante, porque também era uma das questões que eu tinha, né? Então, assim, ao analisar o grupo Música do Alto, que é no Facebook, né, que só para membros da União, eu percebi que o pessoal, porque existiam alguns livros feitos sobre a música na União. Um deles é da Bia, né, e o Pacheco, e o outro é do mestre Edson Lodge, que é dentro da doutrina. Bom, e a partir do livro do Edson Lodge, principalmente, muitas discussões foram travadas dentro da própria União, para entender a música no contexto pela comunidade. E não só no Brasil, mas pessoas que moravam nos Estados Unidos, de outras línguas. Então, teve algumas passagens interessantes, analisando a discussão no Facebook, porque havia um integrante da União que morava nos Estados Unidos, era natural de lá, e ele começou a buscar, perceber como que tais palavras significavam. Só que o mais interessante é que a União tem um léxico próprio, né? Então, acaba que a mesma dúvida dele acabava sendo também a mesma dúvida de pessoas que eram da União, mas que moravam em outros locais que não fosse nem no Nordeste e que não fosse da União, assim, mais antigo, vamos dizer. Porque a partir do momento que você entra, você também começa, mesmo sendo brasileiro, você começa também a aprender o estudo da palavra, né? Você acaba que aquelas palavras que você achava que poderia ter um significado, na União tem outro. E, por exemplo, tem um fonograma chamado Amanhecer no Sertão. E, primeiramente, sem ter um filtro de vista, você imaginar sertão, um local, tal. Mas, segundo o mestre Gabriel, sertão é de certo, um grande certo. Uma pessoa bem certa, vamos dizer assim, né? Então, quer dizer, acaba que a tradução disso, tanto para quem mora fora como para quem mora dentro do país, acaba
que eu, pelo menos a minha interpretação foi que é a mesma coisa. Assim, a pessoa, na verdade, só quando chega dentro da União mesmo que começa a aprender. Isso sendo grego, japonês, americano, brasileiro, entendeu? Não sei se eu respondi. Tá bom. O Alexandre, então, vai compartilhar conosco um dos áudios que ele tem. E, no mais, agradeço a presença de todos e todas, as comunicações tão interessantes que observamos e damos seguimento, né? Vamos em frente aí com a segunda Conferência Mundial da Ayahuasca. Obrigado. Então, eu vou colocar aqui uma sequência de alguns ritmos, o mesmo ritmo na tradição indígena, e depois vou mostrar esses elementos que têm em comum, tá? Então, primeiro eu vou mostrar um ritmo axaninca chamado Pandidya, que é esse aqui. Tá. Isso chama Pandidyada. É um ritmo de festa de Kaisuma. E nele a gente vai ter os elementos que você vai encontrar na marcha dos seringueiros, que eu vou tocar aqui, ó. Por exemplo, Antônio Pedro agora. A ayahuasqueira do Antônio Pedro, né? Que ele tinha um trabalho de ayahuasca dele lá no Alto Envira durante uns 30 anos, depois parou e voltou aqui em Rio Branco em 2005 por aí, tá? Então você vê essa semelhança, tá? E eu não tenho aqui nenhum áudio assim e também não é permitido, né? Vou tocar um áudio assim da marcha do Daime, né, do Mestre Irineu, mas também é esse mesmo ritmo chamado marcha, com a mesma nomenclatura, com as mesmas células, mesmo desenho, só que todas essas vozes dessas percussões que vocês estão ouvindo, elas ficaram resumidas na mão direita do violão da base, tá? E tem o violão do solo, e o da base ele tem todos esses elementos rítmicos que vocês ouviram, da pandidiada, tanto quanto da já chamada marcha. Então, nessa marcha, a gente vai encontrar os elementos da música indígena, da música nordestina e do norte também, né? Agora, eu vou mostrar um outro exemplo, já que é o samba, né? Chamado baque de samba. Então, primeiro, um exemplo aqui dos Runicuim, lá do Jordão. Espera aí. Agora vai. Então aqui é uma gravação bem. Aqui é o Mariri, né? Não é a música de. Essa não é a música de Nishpan, que é a música de Ayahuasca Runicuim, é a música de Mariri. Mas esses elementos dessa música vão parar nessa música ayahuasqueira do Daime, da Barquinha, né? Dessas linhas da cidade aqui, de Rio Branco, né? E de todo o Acre, como o Antônio Pedro lá em Forjó. Aqui, ó. E a apropriação do instrumento, né? Esse é o samba, ó. Tá? A célula do samba. Aí aqui vou mostrar o outro exemplo já com o Antônio Pedro. São as mesmas células. Oi? Tá. Vou botar aqui no meio da música aqui. Eu vou contar pra você ver. O passo da natureza é um fluxo pra nós dizer. Esse é o que ele chamava de inverseio. É um fluxo pra nós dizer. Esses desenhos você tem na cúmbia,
pensando nessa matriz aqui da Amazônia Ocidental, e tem semelhança também com o Lundu e o Retumbão, lá da Marujada, no Pará, mas só que o andamento lá já é bem diferente. Mas é curioso que os desenhos são exatamente os mesmos. E aqui vou falar um outro exemplo, agora, que é o Macedo, né? O Chay Macedo, indigenista, que deu uma palestra aqui, uma figura que ele também toca violão e tá aqui o samba de novo, né? Então o Macedo, ele faz essa transição entre o tempo dos brabos, né? O tempo dos brabos e a galera de hoje, que, como eu falei, quando o pessoal começou a demarcar as terras e tal, ele conseguiu um monte de violão, espalhou, e essa geração nova que a gente tá vendo tocando, igual segunda-feira tava o Zé Anauá tocando ali, também esse mesmo samba, as mesmas células, os mesmos desenhos. Lá no Contanal ainda tem a forma de execução bem conservada, né, como técnica, inclusive, violonística, né? Enfim, até hoje a gente tem vivo uma forma de tocar, uma musicalidade que existe há 100 anos aqui no Acre, só que ela não tem muita visibilidade e em geral, para concluir, o que a gente tinha de musicalidade que fazia parte de todos os contextos, né, sociais, nos seringais, tudo, eles restaram no meio musical, cultural em geral, foi praticamente extinto, né? Então eles resistem nesses grupos de resistência que são as comunidades auasqueiras e em algum outro mestre como o Antônio Pedro e o seu Bima, que a conclusão dessa minha apresentação vai ser no sábado, que eles vão poder ver na prática esses instrumentos, e o seu Bima, que tem 85 anos e toca desde os 10 anos de idade. Então, vocês vão poder apreciar no sábado à tarde. Muito obrigado.